Muito bem, pessoal, vamos iniciar nosso momento de hoje, nosso momento de geografia, turma do 8º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos fazer a conclusão do capítulo 3, que se refere ao panorama da economia e da geopolítica mundial. Temos aí como objetivos da aula de hoje compreender as características da nova ordem mundial, diferenciar país desenvolvido de emergente e subdesenvolvido, além de compreender o processo de desigualdade econômica no mundo atual. Vamos iniciar falando aqui desse assunto, um assunto bem relevante aí na nossa aula de hoje, as desigualdades no mundo atual, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Antes da gente entrar de fato nesse assunto, vale ressaltar a importância de diferenciar desenvolvimento de subdesenvolvimento. Sabemos que na escala global existe aí a nova ordem mundial, onde os países são classificados em desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Então, desenvolvidos, os emergentes e os subdesenvolvidos. Então, os desenvolvidos geralmente são países industrializados, com fator econômico bem elevado, qualidade de vida da população, digamos aí, ótima, e vai ter aí uma condição financeira relevante aí com relação aos outros. Já países emergentes são aqueles que estão crescendo, principalmente aí nas últimas décadas. Podemos citar, por exemplo, o Brasil, a Índia, a China, entre outros. São países aí considerados emergentes, inclusive alguns deles formam aí o BRICS, né? Esse acordo aí, esse grupo dos países emergentes. Vamos ter também aí os países subdesenvolvidos, que são aqueles considerados países pobres, geralmente sofrem aí com a necessidade, com a desigualdade e com a precariedade na vida social. Então, atualmente aí o espaço geográfico é aquele meio transformado pelo homem, é marcado por grandes desigualdades socioeconômicas. Segundo cálculos realizados pelo PNUD em 2015, cerca de 60%, ou seja, mais da metade da população, vive em países com rendas per capita menor que a média mundial. Então, pessoal, só como exemplo aqui para vocês, os países considerados aí desenvolvidos, né? Estados Unidos é o mais rico de todos, é a principal potência mundial, é um país muito industrializado, tem o maior PIB do mundo, seguido aqui por Japão, depois a Alemanha. Esses três primeiros aqui são países considerados desenvolvidos. Já aqui, a partir do Brasil, já entra aí nos países emergentes, como eu falei para vocês, né? Países emergentes. Após o Brasil, a África, no caso aqui a África do Sul, Moçambique, Libéria, Timor-Leste. Esses últimos três aqui, são considerados países subdesenvolvidos. Então, são considerados países subdesenvolvidos. Esses dois aqui, Brasil e África do Sul, que eu citei como exemplo aqui nessa tabela, são países considerados emergentes, ou seja, aqueles que estão crescendo aí, principalmente após um investimento aí relevante aí na industrialização. E esses três aqui, Estados Unidos, Japão e Alemanha, são considerados países desenvolvidos. Então, só para vocês terem uma noção aí da nova ordem mundial, desse novo panorama aí na economia mundial. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí eu coloquei duas imagens aqui para vocês aí acompanharem comigo. De um lado aqui nós temos uma cidade, uma rua aí já bem desenvolvida. Do outro lado aqui nós temos aí uma situação precária, né? Barracos, entre outros. É claro que essa primeira imagem aqui ela vai ser de um país
desenvolvido. Então dá para a gente ter uma noção aí de algumas características de países desenvolvidos. Geralmente a população ela vai ter uma situação econômica melhor com relação a outros países. Aqui, né, eu já coloquei para vocês de um país subdesenvolvido, onde a situação das pessoas são precárias, né? Muitas delas desempregadas, muitas delas vivem em situações desumanas. Então aqui vai ser um país desenvolvido e aqui vai ser um país subdesenvolvido. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos falar agora da regionalização socioeconômica. Então, o que seria essa regionalização socioeconômica? Vamos entender isso aqui. Essa regionalização socioeconômica, quando se refere aí ao mundo, ela vai dividir o planeta em duas grandes regiões. Se vocês observarem comigo, aqui tem uma linha. Essa linha, é claro que ela não existe, né? Na verdade, ela é uma linha imaginária. E essa linha ela tem um significado importante. Aqui na parte norte do globo, nós vamos ter os países industrializados, ou seja, os países ricos, países desenvolvidos. Citei como exemplo aqui para vocês o Canadá, Estados Unidos, a França, né? A Rússia ela vai ser um país emergente, então ela não vai entrar nesses países subdesenvolvidos. Mas esses outros aqui sim são países desenvolvidos e considerados países industrializados. Já que na parte sul do planeta, nós vamos ter países considerados pobres e também emergentes, como o Brasil. O que significa isso aqui? Os países do norte, considerados ricos, né? Eles vão ter aí a industrialização. Então eles vão ter o poder industrial. Já os países do sul, eles vão ter o poder da matéria-prima. Então esses países do sul, eles mandam essa matéria-prima para o norte. E geralmente os países do norte transformam essa matéria-prima em materiais, enfim, em produtos, e devolve para outros países, inclusive os países da região sul. É claro que um preço muito maior. Então essa linha ela vai dividir o planeta em duas grandes regiões, as chamadas regiões socioeconômicas, onde os países do norte vão ser considerados ricos, desenvolvidos, industrializados, enquanto os países do sul vão ser considerados países subdesenvolvidos, pobres e também emergentes, como é o caso do nosso Brasil. Então aqui logo abaixo tem uma tabela que eu coloquei para vocês. Então os países do sul desenvolvidos e também, é claro, tem os emergentes. Aí temos como exemplo, né, o Brasil, Moçambique, entre outros. É claro que esses vão ficar aqui na região africana. Já na região norte, nós vamos ter vários países considerados potências mundiais, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros. Vamos falar agora, deixa eu só colocar aqui a caneta para a gente marcar, medindo o desenvolvimento socioeconômico de um país. Como é que a gente mede o desenvolvimento de um país? Como a gente sabe que um país ele é desenvolvido e como a gente vai saber aí se um país ele vai ser emergente, se ele vai ser subdesenvolvido? É a partir desses três fatores aqui, ó. A renda per capita. Vamos identificar o que é a renda per capita. A renda per capita geralmente é a quantidade de produção, a quantidade de recursos que um país adquire em um determinado período. É muito levado em consideração aí o período de um ano. Então, tudo que um país produz durante um ano, ele divide essa produção, essa riqueza pela população desse país. E aí o que é dividido é a chamada renda per capita. Eu gosto muito de dizer e dar como exemplo aqui uma família. Se tem uma família de 5 pessoas e nessa família
durante um mês, ou durante, digamos aí, vamos levar em consideração um mês, entra R$ 1.000 durante um mês nessa residência, divide esses 1.000 por 5 e cada uma pessoa vai ficar com R$ 200. Isso aí é a chamada renda per capita. Isso acontece com os países, tá bom? Que é a renda per capita. Mortalidade infantil também é levada em consideração. Isso aqui é o número de pessoas, no caso crianças, que morrem aí em um período de um ano. Se um país ele tiver um índice muito alto de mortalidade infantil, já é uma característica dele ser considerado um país subdesenvolvido. Assim como a renda, se ela for má distribuída, também já é uma característica de um país ser subdesenvolvido. Expectativa de vida é a quantidade de anos que uma pessoa vive em determinado lugar. Tá certo? A taxa de alfabetização são aquelas pessoas que já sabem ler e escrever. Então vamos lá. Se um país ele tem a renda per capita bem distribuída, onde as pessoas elas ganham bem, elas têm seu emprego. Se um país a mortalidade infantil é baixa, se nesse mesmo país a expectativa de vida é alta, e se nesse mesmo país a taxa de alfabetização ela é alta, ou seja, as pessoas já sabem ler e escrever, esse país, essa região vai ser considerada desenvolvida. Então, esse país vai ser considerado desenvolvido. Agora, se tudo isso que eu falei nesse território, nesse país, for baixo, por exemplo, a renda per capita, as pessoas ganharem mal, mortalidade infantil muito alta, expectativa de vida baixa, taxa de alfabetização baixa, o país vai ser subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Certo? Então, essas características aqui, elas mostram se um país ele vai ser desenvolvido ou subdesenvolvido. Vou dar exemplo aqui para vocês. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter esses 4 fatores aqui bem acima. Então, por exemplo, a renda per capita vai ser boa, a mortalidade infantil vai ser baixa, a expectativa de vida, por exemplo, é de 82 anos, mais ou menos. Isso aqui é um número aproximado. A taxa de alfabetização ela vai ser alta. Então, quer dizer o quê? Que esse país vai ser desenvolvido. Vou dar um exemplo agora, um país africano. Por exemplo, na África, a expectativa de vida ela vai ser em torno aí de 49 anos, por exemplo. Claro que isso aqui é um número aproximado. A renda per capita vai ser muito mais distribuída. A expectativa de vida de 49 anos, como eu já falei. Mortalidade infantil muito alta. Taxa de alfabetização muito baixa. Então, isso aí vai ser características, elas vão indicar que esse país africano vai ser subdesenvolvido. IDH, um índice que combina vários indicadores. Então, esse IDH aí, para quem ainda não sabe, tá aqui. Índice de Desenvolvimento Humano. E para que serve isso? Para medir a qualidade de vida das pessoas. Então, é um indicador desenvolvido pela ONU com o objetivo de mensurar o nível de desenvolvimento econômico e social de um país. Ou seja, ver aí, saber como as pessoas estão vivendo, se em uma situação boa ou ruim. E leve em consideração esses 4 fatores. Na verdade, são 3 fatores. Primeiro, expectativa de vida. Lembra que eu expliquei o que é a expectativa de vida? É a quantidade de anos que a pessoa vive em determinado lugar. Vai levar também a questão da educação e também a renda per capita. Então vamos lá, de novo. Se em um país a expectativa de vida é alta, por exemplo, de 80 anos, 82 anos, se nesse mesmo país a educação é de qualidade, né, a taxa de alfabetização ela vai ser baixa, se nesse mesmo país a renda per capita é bem distribuída, o IDH vai dar um pulo lá para cima, vai quase chegar em 1. Lembrando que para medir o IDH é de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior é o IDH. Vou dar como exemplo aqui para vocês a Noruega. A Noruega, ela quase que se aproxima aqui do 1.
é 0,9. Então é o melhor IDH do mundo, está lá na Noruega, certo? E aí temos outros países que ficam aí em meio termo, né? Que ficam próximo de zero, por exemplo. Ou seja, esse DH ele vai ser muito baixo. Então, quanto mais próximo de 1, quer dizer que tudo isso aqui vai estar positivo, vai estar bom. Quanto mais próximo de zero, quer dizer que a educação, a expectativa de vida, a renda per capita vai estar muito abaixo. Então, tem esses quesitos aí para poder medir o IDH de um país. Muito bem, pessoal. Então, esse foi nosso momento aí. Agora vamos para a atividade de hoje. Eu vou querer que vocês, no livro didático, lá na página 92, vocês copiem e respondam as questões de 1 a 5 da página 92. Então, você vai copiar e responder essas 5 questões. E aí você pode voltar ao conteúdo, pode voltar esse vídeo nas explicações para responder. E na próxima aula a gente vai estar vendo esta atividade. Bons estudos e até a próxima.